Então, hoje a gente vai demonstrar como efetuar blocos de função no CodeSys. A gente vai usar como exemplo o programa da cancela automotiva, perdão, o programa de automação do sistema de pedágio, onde se sugere uma rotina A, ou um bloco de função, como a gente vai chamar no CodeSys, para a contagem dos carros, né, os carros pagando. Tá? Um bloco B, e aqui se sugere, inclusive, né, um bloco acionado por borda de subida. Né? A subrotina B, contagem dos carros que passam pelo pedágio, tá? Onde está sugerido, né, disparado por uma lógica de borda de descida, né? Ou OSF na borda de descida. Uma subrotina C, né, que é o cálculo da arrecadação, com o total de lucro, né, utilizando multiplicação, subtração, tá? E uma subrotina D, né, que vai indicar a rentabilidade positiva, igual, né, onde empata não tem lucro nem prejuízo, ou, né, uma indicação de prejuízo daquele pedágio, que ele não está se pagando. Tá? Então, aqui, como é que a gente faz subrotinas no Logix. Então, a gente tem aqui aberto o programa que a gente fez aula passada. A gente viu que esse programa está bastante grande, tá? Começa a ficar extenso. Né? O ideal é a gente encapsular, né, esses blocos que se repetem em blocos de função, em subrotinas. A gente já fez várias... a gente já foi expandindo como a gente está trabalhando com o CodeSys, e ele é um software bastante completo. Tem também essa opção de subrotinas e blocos de função. Para adicionar um bloco de função, a gente clica com o botão direito aqui em aplicação, a gente vai vir aqui em adicionar objeto, tá? E daí o objeto que a gente vai adicionar é o POU, tá? Esse POU aqui, 3 pontinhos. Tá? Clico nele, aparece, né, ADD POU, né? É justamente um Program Organization Unit. Eu posso criar um subprograma para programação paralela, como tem lá na plataforma Logix, tem as tasks, né, as tarefas. Posso criar uma função ou um bloco de função. Tá? Ele pode estender, né, ele pode herdar funções de um outro bloco pré-existente, pode implementar uma função. A gente vai só marcar aqui, vai fazer o mais básico primeiro, né, criar um bloco de função. Como essa licença gratuita do CodeSys permite vários paradigmas de programação de acordo com o IEC, né, a gente vai utilizar o que a gente vem utilizando nas aulas convencionais, o Ladder Logic, né, Ladder Logic Diagram, né, o LD. Então, a gente vai criar um bloco de função ladder. A gente vai adicionar aqui esse bloco de função. Tá? A gente vai ver que aqui na árvore, né, vai aparecer, né, eu batizei ele de POU, mantive o nome ali, poderia ter sido criado qualquer outro nome, né? O nome da função que a gente vai adicionar, até vou excluir esse aqui, vou criar um novo, vou fazer de novo. Tá esse. Tá? Então, application, botão direito, add object, POU. Vamos chamar aqui na função, por exemplo, a gente tinha ali uma função para registrar carros que passam, carros pagantes, prejuízo e lucro e arrecadação. Tá? Então, eu vou botar aqui arrecadação. Vou botar contagem de carros. Carros passando. Tá? Function block, ladder, add. Tá? Ali, carros passando. Tá? E aqui eu vou ter justamente, né, o mesmo espaço, vou criar um programa qualquer aqui. Tá? Então, só que eu vou ter que ter uma variável que vai indicar que esse pino está sendo acionado, vou ter uma variável de entrada e uma variável de saída. Eu posso colocar quantas variáveis de entrada e saída eu quiser. Assim como a gente tem aqueles blocos de timer, vamos voltar aqui, né? Esse bloco de timer tem 2 variáveis de entrada e uma variável de saída. Tá? Aqui eu tenho essa variável de entrada, essa outra, que tem 3 variáveis de entrada, 2 variáveis de saída. Tá? E daí elas podem ser do tipo contato e bobina. Tá? Eu posso criar mais... E aqui eu vou editar como se eu estivesse editando uma lógica ladder qualquer. Tá? Botar, por exemplo, aqui um contato. Tá? Eu posso, né, como a gente fez nas outras vezes, né, botar uma bobina também aqui. Botar um bloco, vou botar um contador aqui. Function block, aqui eu vou botar um ladder elements.
Vou botar um CTU, Counter Up. Tá? Não vou colocar pino de reset. Posso botar pino de reset e colocar uma variável de entrada. Vamos ver. Um outro detalhe. Todas as variáveis que não forem variáveis de entrada ou saída, vou criar outras lógicas aqui. Por exemplo, botar uma variável aqui. Vou criar primeiro uma variável de entrada. Então, vou botar uma variável de entrada que vai ser sensor cancela, do tipo booleano. Tá? E eu posso colocar aqui essa minha variável, 2 pontinhos aqui, vou ter a minha variável lá, sensor cancela, que é de entrada. Tá ali minha variável sensor cancela. Então, esse pino, quando for acionado, né, esse pino do bloco de função, vai acionar esse contato aqui interno dentro do meu bloco de função. Tá? Eu posso colocar uma lógica, vou botar um timer, que daí a gente vai ver funcionando de forma mais prática. Tá? Então aqui, eu vou colocar a minha variável tipo T1, vou inicializar ela com, ali vai ser o meu, quanto de tempo eu quero, vou botar ali que vai ser, por exemplo, inicializar ela com botar 3 segundos. Tá? Vou cancelar isso aqui, botar uma variável aqui. Reset tempo. Time. Três mil milissegundos, 3 segundos. Ok. Aqui eu vou botar uma variável ACC tempo. Ok. E aqui tempo. Ok. E quando essa bobina... Claro, eu posso criar aqui dentro a lógica que eu quiser, uma lógica bem complexa. Né? Eu estou criando só um exemplo curtinho aqui que o pino de fora vai acionar um tempo. A gente pode, inclusive, fazer o seguinte, a gente pode botar 2 temporizadores em cascata. Né? Vamos botar mais 2 linhas aqui. Esse é o bloco de entrada para cima. Tá? E vou acionar aqui um contato o próprio Q do T1, tempo, tempo, que é o meu timer, e a bobina de saída. Essa bobina Q é a mesma bobina DN, né? Lá dos controladores da Rockwell. Vocês devem ter visto isso nas aulas teóricas, né? O professor demonstra nos slides lá os blocos da Rockwell. No bloco T1, timer T1, né? O T1.dn é equivalente a esse Q aqui na norma da IEC. Tá? O Q é a bobina done, né? Feito. Então, só que como é que vai acionar o timer se eu só vou acionar ele quando o Q for ativado? Então, como eu quero isso, eu vou inverter esse sinal. Então, eu tenho um contato invertido, vai entrar sempre energizado aqui, quando essa aqui está, né? E quando terminar de contar, vai desenergizar o próprio timer, vai resetar ele. Tá? E tá mais uma linha aqui. Tá isso para cima. Isso para cima. Aqui, vou botar aqui embaixo um outro contato, que vai ser aí sim o tempo Q não negado. Né? Quando aquele ali acionar, vai acionar o de baixo. Vou botar aqui um outro T1. Só botar uma lógica mais complexa. Vou botar aqui tempo 2. Tempo 2. Ok. E aqui,
preset, tempo 2. Vou inicializar ele com mais 3 segundos. Tá? E aqui, ACC, tempo 2. Okay. Vai ter um acumulador. Tá? Aqui, aciona esse bloco inteiro. Vamos colocar aqui para uma outra bobina na frente aqui, que quando esse sensor cancela está habilitado, todos aqui vão habilitar. Vai botar até esse aqui na frente desse. E esse na frente desse. Aqui. Esse aqui. Dá para deletar esse aqui. Vou colocar aqui um contato. Quando tempo 2 que, quando ele habilitar, quando terminar de contar o tempo, vai habilitar esse aqui, que eu vou habilitar uma bobina. E para essa bobina, eu vou colocar aqui uma variável de saída. Aqui eu defini a minha variável de entrada, sensor cancela. Vou definir aqui uma variável de saída, cancela out. Cancela out. Do tipo booleano. E aqui eu devo ter disponível a minha variável de saída, cancela out, que eu posso pegar aqui no menu. Ok. Tá? Eu devo conseguir dar um build nisso aqui, sem muitos erros. Um warning aqui, que eu tenho que cancelar automotiva. Não é um erro, é um warning. Faltou uma inicialização. Ah, mas foi do que a gente estava fazendo na aula anterior. Ah, na parte de visualização. A gente não está fazendo visualização agora. Ah, é só um warning. Então não muda nada com relação, né, ao nosso bloco de função. Continua valendo a mesma coisa. Então como é que eu chamo esse bloco de função, né? Já que ele está, deixa eu salvar isso aqui. Como é que eu, né, onde é que eu encontro a minha função do bloco de função? Ela vai estar disponível aqui no Toolbox. Né? Um item novo que deve ter aparecido no Toolbox são os POUs, né? As minhas unidades de programação. E tem aqui a minha função carros passando. Tá? Vou adicionar uma linha nova aqui. Tá? Se eu trouxer a minha função para cá, ó, ela já vai ter o tipo dela, o carros passando, que eu acabei de criar. Eu criei um novo bloco, tá? Um nome da minha variável associada. Tá? Eu vou ter um pino de entrada e um pino de saída. Tá? Posso colocar aqui, vou associar aqui o meu botão de Start. Vejam bem que eu não tenho acesso, tá, às variáveis internas do bloco. Eu só tenho acesso, tá, às variáveis que estão disponíveis aqui externa. Eu não tenho acesso no meu programa às variáveis internas desse bloco, pelas variáveis que eu criei lá dentro. Tá? Preset, ACC, tudo isso aqui não está disponível no programa principal. Tá? São variáveis locais. Tá? Essas variáveis que estão no programa principal estão disponíveis como variáveis globais lá dentro. Tá? E vamos para a gente observar funcionando aqui. A gente pode ver a simulação, a gente coloca aqui, já foi compilado. Tá? Dá um build de novo. Tá? Qual elemento está dando warning? Coloquei desenhos a mais, não. Fazemos login. Sim, ligamos a simulação. Professor. Oi.
Tá me ouvindo? Eu só queria te dar Sim? uma dúvida que eu não tô conseguindo achar. Por exemplo, você tá gravando essa aula de agora, né? Sim? Onde é que tu tá postando essa aula, por exemplo? Onde é que tu vai postar, por exemplo, essa aula? Que eu não tô achando. Então, como é que a gente simula isso aqui, né? A gente tem que ligar a simulação está ligada, a gente faz um login na simulação, dá um yes aqui, está logado, como a gente fez lá no início, ó, vai indicar que o dispositivo está conectado. Tá? Aqui tem as nossas tags, aqui os blocos que estão energizados ou não. Tá? O nosso start aqui não ligou, né? Então ainda não está ligado, então ainda não disparou aqui esse bloco, né? Posso inclusive olhar dentro do meu bloco, ele não está disparado, ó, tá? Não energizou aqui, e eu vou ligar aqui a visualização, vou botar aqui, e para visualizar a gente vai lá no debug start. Tá? Então eu não acionei, deixa eu ver se eu estou mostrando carros passando, deixa eu minimizar um pouquinho aqui. Ó, então, antes, né, do bloco eu tenho o botão de start. Quando eu acionar o botão de start, ele vai acionar essa minha variável interna sensor cancela. Tá? Então eu estou rodando, aciono start, acionou ali, está contando o tempo. Ó, tá? Deixa eu ver se eu até fiz essa. Ele contou muito rápido. Está contando o tempo. Ó, disparou o segundo. Mostra aqui o contador do outro. Já como ele desarma em seguida, né, o ideal seria fazer uma retenção. Aqui a gente pode fazer agora uma lógica mais complexa. Quando desarma aqui, desarma em seguida, ele não chega a acionar a saída. Ó, não aciona a saída nunca, porque esse aqui nunca vira verdadeiro. Tá? Como é que a gente poderia fazer para corrigir? Então a gente dá um stop, logout, posso até desligar a simulação um pouquinho. Tá? Botar uma retenção junto com esse tempo Q. Posso botar a retenção, botar... aqui eu boto... tempo Q. Então, aqui... Preciso deletar isso aqui. Login, sim. Start. Dá o start aqui. Ó, conta o tempo ali, aciona o de baixo, conta o tempo de baixo, aciona esse aqui, aciona cancela. Se eu for olhar lá, a saída ali está verdadeira. Tá? Desarmando o start. Desarma tudo ali. Vou deixar os dois juntos aqui para a gente ver. Tá? Como que aciona a minha lógica lá no início é o start. Então, no programa principal, né, que está acionando esse meu bloco é o start. Quando eu apertar o botão de start, aciona ali, conta o tempo, conta o de baixo e aciona a saída da cancela, que passa a estar verdadeira. Então aqui eu tenho um bloco de função, uma subrotina. Eu posso colocar ali, como na orientação do trabalho do pedágio que vocês têm que fazer, né, a arrecadação, né, o carro que passou, o carro que saiu. Tá? Então, além disso tudo, que outros blocos a gente precisa para fazer o pedágio. Tá? Então esse bloco aqui está demonstrado. Vou deixar esse vídeo disponível também no YouTube. Tá? Que outros blocos a gente precisa? Tá? A gente vai precisar dos blocos de operação por borda. Tá? Então, como é que a gente utiliza esses blocos de borda, tanto de borda de subida, rising, ou borda de descida ou following? Né? A gente vai criar uma linha nova aqui no meu programa. Vou colocar um desses blocos aqui. E quando a gente coloca um bloco, vou botar um bloco rising para a gente experimentar como é que ele funciona. Tá? Por default, o Codesys coloca já um contato ali. Né? Esse contato eu vou colocar ali
um contato que é o botão de Start que a gente já tem. Vou pegar aqui o nosso botão de Start, que está lá no sistema de visualização. Eu vou dar um nome para isso aqui. Carro chegou. Quando deu a borda de subida, o carro chegou. O sensor foi acionado. Ali, dou um Enter, ele vai criar ali uma variável, uma tag desse bloco. E depois disso, eu vou colocar aqui um bloco ladder de CTU, de contador up. Contador up. Ele aciona já ali um reset para o meu contador. Eu vou usar como reset o mesmo reset que eu usei para outro. Isso aqui eu vou resetar pelo botão de stop. Então eu vou resetar esse contador com o botão de stop. Quando acionar o stop, ele reseta. Então esse contador vai ser acionado aqui, o PV, o que é o PV do bloco contador? A mesma coisa que eu tenho aqui, o limite até onde ele vai contar. Eu vou colocar aqui nesse contador o mesmo limite do outro. Vou botar aqui a mesma variável de limite que eu tinha antes. A ideia é só ilustrar. Eu tenho uma variável que ele vai contar até 1000 só. Botei o mesmo limite. O CV, o que é o CV ali do contador, ele é justamente o acumulador desse contador. A gente tem lá na plataforma da Rockwell, no Logix, tem lá o acumulador do contador. Esse CV aqui é o counter value, então é o valor do contador, o acumulador dele. Então aqui eu vou criar uma variável nova. Eu vou botar aqui carros que chegam. The word, inicializado com 0. E aqui, contador chegada. CTU, ok. Tem um bloco ali, um novo contador, que vai ser acionado com a borda desse start, com a borda de subida do start. Independente do... Ele vai contar aqui na borda. Então, ele só vai acionar esse Q, a gente vai ver aqui acendendo e apagando quando a gente simular, eu vou deixar esse start pressionado e vocês vão ver que não vai estar aceso aqui. Não vai estar ligado, não vai estar o azul aceso aqui. Eu vou dar um build aqui. É o mesmo warning de antes. Vou ligar a simulação. Vou fazer o login na simulação. Vou iniciar o simulador e vou deixar lado a lado para a gente ver o que acontece lá com aquele bloco. O start está desligado, e aqui false, e o contador não tem valor nenhum. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Então eu dou o start, ligou aqui, contou, mas não está azul essa linha. Essa linha só fica azul na borda, ela é instantânea, mesmo o start ligado. Eu desligo, ligo de novo, contou o carro e não está azul, não está energizada essa saída. Se fosse... Claro, não precisaria desse bloco aqui de trigger, de borda, porque o contador trabalha por borda. Eu só usei contador para demonstrar que de fato saiu aqui um sinal instantâneo, saiu um sinal com um tempo muito curto, só no tempo daquela borda. O contador só está aqui para mostrar que isso aqui em um determinado instante foi energizado, mas não está mais. Eu desenergizo, continua preto. Preto é quando não está energizado. Azul é quando está. O start ligou, está energizado e ali já incrementou para o 3. O contador só... Então, quando tiver uma borda de subida, esse contador vai ser energizado. Eu poderia, e aqui foi energizado automaticamente, eu poderia trocar aqui para a borda de descida. Daí, quando eu desligasse o start, ia dar a borda de descida, e daí naquele instante ia acionar essa saída aqui e incrementar meu contador. A gente pode fazer isso para demonstrar. Então, logout. Posso trocar aqui. Deletar esse aqui. Vou botar ali um de borda de descida. Nesse instante ali. Vou dizer carro saindo, por exemplo.
botar saída. Trigger. Tudo igual, né? O meu start, a saída e vai contar. Tá? Build. Só que daí ele só vai incrementar o contador quando eu desligar o botão Start, quando eu despressionar ele. Hora de descida. Ligar aqui o meu Start. Tá ali os meus botões. Ó, deixa eu dar um stop para resetar esse contador aqui. Tá? Ó, resetou o contador. Tá? Liguei o Start. Não contou nada. Tá? Desliguei o Start. Deu a borda, contou 1. A borda de descida, né? Ó, liguei o Start. Não contou nada, não incrementou o contador. Quando eu soltar aqui, vai dar aquele pulso instantâneo da borda de descida e incrementou aqui. Tá? Então a gente viu ali bloco de borda de subida, bloco de borda de descida, como encapsular tudo numa função. Aqui a gente tem um bloco de função. Tá? Aqui, online logout. Desligar a simulação, salvar isso aqui. Tá? Só revisando, né? Como é que eu crio um novo bloco de função? Como é que eu crio um novo bloco de função? Criar um novo bloco de função, a gente vai aqui no Application, botão direito, Add Object, POU. POU é o nosso Program Organization Unit. Pode ser um programa paralelo, um bloco de função, uma função. A gente está usando função, eu vou criar um novo aqui. Vou botar aqui, por exemplo, eu fiz arrecadação, outro. Não, carros passando, então aqui, arrecadação. Arrecadacal. Vou botar sem acento, sem cedilha. Tá? Aqui a linguagem que vai ser utilizada para o meu bloco, eu posso inclusive utilizar linguagens misturadas, né? Eu posso fazer um bloco e dentro do bloco utilizar bloco de função, texto estruturado, por exemplo, que é parecido com Pascal, né? E chamar ele pelo meu ladder. Eu posso fazer dentro do bloco ter uma outra linguagem ainda. Eu vou utilizar ladder aqui. Está ali meu bloco de função, né? O que a gente fez lá? A gente fez aqui, vou botar aqui arrecadação. In, bool, variável de saída, arrecadação out, bool. A gente colocou, claro, a gente colocou dois blocos de temporizador naquela função. Vou colocar aqui um contato com a minha variável arrecadação in, que é booleana. Vou colocar uma bobina com a minha arrecadação out, só a título de recapitulação, né? Tá? Aqui está meu bloco de função. Tá? Se a gente for no programa principal, vou botar aqui no programa principal, né? Lá nos POUs tem mais aquela função que eu acabei de adicionar aqui, tá? E que eu posso também trazer ela para cá. Para essa função aqui é uma função simplíssima, né? Só tem uma bobina, um contato com uma bobina. Tá? Lembrando que eu tenho que criar uma tag para esse bloco. Está aqui o nome da tag, o tipo de tag, que é a PO que eu criei. Tá? Vai aparecer as tags aqui. Vai aparecer ela lá embaixo. Aqui. Arrecadação 0 do tipo arrecadação. Tá? E ela pode ou não ser acionada por um contato. Posso deixar ela ligada direto. Qualquer função, qualquer bloco pode ser iniciar acionado direto. Tá? Era isso que eu precisava mostrar para vocês. Vocês têm condições de fazer o trabalho do pedágio. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Se o pessoal quiser participar perguntando alguma coisa, ali a gente revisa ali o enunciado do pedágio, que no enunciado do pedágio tem muitos blocos com a sintaxe da Rockwell, que eu tentei nesse vídeo explicar quais são os equivalentes, né, para o bloco de função ou subrotina, na Rockwell é chamado subrotina, e para os blocos de detecção de borda, tanto de subida quanto de descida. Tá? Vou encerrar o vídeo agora.